Antártida pode parecer, à primeira vista, um deserto congelado e inóspito. No entanto, sob sua superfície gelada, esconde-se um mundo de mistérios e fenômenos que continuam a intrigar cientistas. De túneis de gelo subterrâneos ao enigmático fator do terceiro homem, esse continente abriga segredos que podem transformar nossa compreensão da história. Junte-se a nós enquanto exploramos 20 descobertas surpreendentes na Antártida que desafiam tudo o que pensávamos saber sobre essa terra misteriosa. Número 1. Enormes túneis de gelo subterrâneos. Sob as imensas camadas de gelo da Antártida, cientistas descobriram um sistema impressionante de túneis gigantes. Essas passagens colossais, que podem atingir 300 metros de altura, o equivalente à Torre Eiffel, foram esculpidas pelo fluxo de água quente do oceano. A descoberta aconteceu em janeiro de 2019, quando pesquisadores usaram radares para examinar a plataforma de gelo Filchner-Ronne. Essas formações, nunca vistas antes, criam verdadeiros rios invertidos, já que a água derretida circula em diferentes direções a cada ano. Em certos pontos, feixes de luz do sol atravessam o gelo, iluminando cavernas deslumbrantes e cristalinas. Esses túneis têm um impacto direto na resposta da Antártida às mudanças climáticas, pois influenciam a linha de sustentação onde o gelo encontra o oceano. Isso levou os cientistas a perceberem que o volume de água derretida fluindo sob o continente é muito maior do que se imaginava. À medida que continuam a estudar essas enormes formações, os pesquisadores esperam entender melhor as transformações em andamento nesse ambiente remoto. Número 2. O misterioso fator do terceiro homem. No vasto e desolado território antártico, muitos exploradores relataram experiências estranhas, como se não estivessem sozinhos, mesmo quando estavam. Esse fenômeno, conhecido como fator do terceiro homem, ocorre quando aventureiros em situações extremas sentem a presença de uma entidade invisível ao seu lado. Esse sentimento perturbador acontece principalmente em expedições solitárias e perigosas, quando o isolamento e as condições severas chegam ao limite. Um dos primeiros a relatar essa experiência foi Ernest Shackleton, que descreveu um misterioso quarto homem que o guiou e, aos seus companheiros durante a travessia da ilha Geórgia do Sul. Outros exploradores renomados, como Mawson Amundsen e Scott, também viveram momentos semelhantes. Para alguns, essa presença é apenas um efeito da exaustão extrema ou de alucinações provocadas pelo estresse. No entanto, a frequência desses relatos intriga até os mais céticos, que reconhecem o fenômeno como algo que ajudou muitos a sobreviver às condições hostis da Antártida. Número 3. DNA antigo de um mundo perdido. Uma descoberta impressionante trouxe novas revelações sobre o passado distante da Antártida. Cientistas conseguiram recuperar DNA com mais de 1 milhão de anos, enterrado sob o leito oceânico do continente congelado. Esse achado abre uma janela para a vida que habitava as águas antárticas há eras, revelando informações sobre organismos que existiram e desapareceram há muito tempo. Os pesquisadores extraíram o DNA de sedimentos marinhos encontrados a aproximadamente 180 metros de profundidade no Mar de Escócia, uma área próxima à Península Antártica. A análise revelou que esse material genético remonta a cerca de 800 mil anos atrás, tornando-o o DNA marinho mais antigo já recuperado. Antes disso, o recorde pertencia a uma amostra de 500 mil anos. Embora os cientistas ainda não tenham identificado todas as espécies presentes nesse DNA, sabem que ele pertence a eucariontes microbianos, organismos que prosperaram no oceano durante o Pleistoceno Médio. Esse período, marcado por mudanças climáticas intensas, foi essencial para a evolução de várias formas de vida marinha. O fato de esse material ter sido preservado por tanto tempo se deve às condições extremas da Antártida. O frio intenso e a lenta deposição de sedimentos ajudaram a manter essas sequências genéticas intactas por centenas de milhares de anos. Essa descoberta não apenas fornece pistas sobre os ecossistemas marinhos do passado, mas também levanta a possibilidade de encontrar organismos ainda mais antigos. Alguns cientistas acreditam que a Antártida pode guardar musgos fossilizados de 40 milhões de anos, o que poderia revolucionar nossa compreensão da história biológica do planeta. Além disso, o DNA encontrado pode ser comparado com amostras modernas para analisar como a vida na Antártida evoluiu ao longo do tempo e como os organismos se adaptaram a mudanças climáticas extremas.
Isso pode ajudar a prever o impacto do aquecimento global sobre os ecossistemas antárticos atuais e fornecer insights valiosos para outras regiões do mundo que enfrentam mudanças ambientais. Se há 1 milhão de anos de história genética preservada no gelo, quem sabe que outros segredos a Antártida ainda esconde sob sua superfície congelada? O continente pode ser um verdadeiro baú de tesouros científicos esperando para ser explorado. Número 4. O mistério das cataratas de sangue. Nos vales secos de McMurdo, um dos lugares mais áridos e inóspitos da Antártida, um fenômeno estranho há décadas intriga cientistas e exploradores. Trata-se das cataratas de sangue, uma cachoeira avermelhada que escorre do glaciar Taylor e deságua no Lago Bonney, formando um contraste impressionante contra o branco da paisagem congelada. Desde sua descoberta, pesquisadores tentavam entender a razão para essa coloração intensa. Inicialmente, algumas teorias sugeriam que a tonalidade vermelha fosse causada pela presença de algas microscópicas, semelhantes às que dão cor avermelhada a certas lagoas salinas ao redor do mundo. No entanto, as condições extremas da região, onde praticamente não há luz suficiente para a fotossíntese, tornaram essa explicação pouco plausível. Outras hipóteses sugeriam que a coloração fosse resultado da oxidação de minerais de ferro presentes na água, o que criaria um efeito semelhante ao da ferrugem. Mas foi apenas em 2017 que os cientistas conseguiram desvendar o verdadeiro mistério por trás das cataratas de sangue, utilizando radares para analisar as camadas de gelo abaixo do glaciar. Os estudos revelaram que essa água vem de um lago subterrâneo que permaneceu isolado do mundo exterior por milhões de anos. Com o tempo, esse corpo d'água se tornou extremamente rico em sais e ferro, o que impede seu congelamento mesmo nas temperaturas extremamente baixas da Antártida. Quando essa salmoura atinge a superfície e entra em contato com o oxigênio do ar, ocorre uma reação química que faz o ferro oxidar, tingindo a água de um tom avermelhado intenso. Esse fenômeno não é apenas um espetáculo visual, mas também uma oportunidade científica. A existência desse lago subterrâneo extremamente salgado e isolado por tanto tempo levanta questões sobre a possibilidade de vida em ambientes extremos, como em Marte ou nas luas geladas de Júpiter e Saturno. Afinal, se organismos puderam sobreviver em um ambiente tão inóspito na Antártida, talvez também possam existir em mundos distantes, onde condições semelhantes são encontradas. Assim, as cataratas de sangue não são apenas um dos fenômenos mais misteriosos da Antártida, mas também um laboratório natural para entender como a vida pode se adaptar a condições extremas, tanto na Terra quanto além dela. Número 5. Objeto voador não identificado na neve. Um mistério ainda sem explicação. A Antártida há muito tempo é cercada por teorias de conspiração e relatos sobre fenômenos inexplicáveis. Em 2021, uma descoberta inusitada aumentou ainda mais as especulações. Uma imagem de satélite capturada pelo Google Earth revelou um enorme marco circular na neve, com cerca de 60 metros de largura, situado em uma região remota do continente. A estranha formação parecia ter sido esculpida deliberadamente no gelo, sem sinais de distúrbios ao redor, como rachaduras ou marcas de vento. Alguns pesquisadores e entusiastas de fenômenos aéreos não identificados rapidamente sugeriram que poderia se tratar de um objeto voador não identificado enterrado sob a neve, possivelmente resultado de uma queda forçada. O pesquisador russo Valentin Degterev foi um dos primeiros a levantar essa hipótese, sugerindo que a formação poderia marcar o local de um acidente extraterrestre ocorrido há muito tempo. No entanto, especialistas mais céticos afirmam que o fenômeno pode ter explicações mais simples, como uma rachadura no gelo ou uma depressão causada por derretimento irregular. O que torna esse caso ainda mais intrigante é que a região onde a marca foi encontrada não apresenta falhas geológicas conhecidas, o que levanta dúvidas sobre uma explicação puramente natural. Além disso, esse não foi o primeiro relato de anomalias estranhas na Antártida. Em 1965, foram registrados relatos de luzes coloridas misteriosas piscando no céu próximo ao Polo Sul. Na década de 1960, engenheiros da Marinha dos Estados Unidos teriam encontrado um objeto em formato de disco enquanto perfuravam camadas profundas de gelo, mas nunca divulgaram mais detalhes sobre a descoberta. Com as mudanças climáticas acelerando o derretimento do gelo da Antártida, alguns especulam que segredos enterrados há milhares de anos possam vir à tona, incluindo possíveis artefatos extraterrestres. Por enquanto,
a estranha marca na neve permanece sem explicação, alimentando ainda mais as teorias de que a Antártida pode guardar evidências de visitantes de outros mundos. Número 6. A pirâmide congelada da Antártida. Desde tempos imemoriais, as pirâmides têm sido associadas a civilizações antigas e avançadas. No entanto, em 2016, uma descoberta surpreendente na Antártida pode desafiar tudo o que sabemos sobre a história da humanidade. Imagens de satélite revelaram uma estrutura piramidal gigantesca, localizada nas montanhas Ellsworth, parcialmente enterrada sob camadas de gelo. A forma geométrica e as proporções da estrutura se assemelham incrivelmente às pirâmides do Egito. Com aproximadamente 270 metros de altura, essa suposta pirâmide antártica seria a maior já registrada no planeta, ultrapassando até mesmo a Grande Pirâmide de Gizé. Isso levanta uma questão intrigante. Seria essa pirâmide uma construção artificial? Se sim, quem poderia tê-la construído? Alguns sugerem que pode ter sido obra de uma civilização avançada, que existiu na Antártida antes que o continente fosse coberto pelo gelo. Outros vão além, especulando uma possível conexão com extraterrestres. Por enquanto, a hipótese oficial é que se trata de uma formação natural causada pela erosão, mas o debate continua. Será essa estrutura uma evidência de uma história humana muito mais antiga do que imaginamos? Só o futuro dirá. Número 7. O gigantesco ovo fossilizado, uma relíquia da era dos dinossauros. Em 2011, cientistas fizeram uma descoberta impressionante na Antártida. Um ovo fossilizado gigantesco, com incríveis 30 centímetros de comprimento e uma aparência incomum. Apelidado de A Coisa, esse fóssil pré-histórico despertou a curiosidade de especialistas ao redor do mundo. A análise revelou que o ovo tem aproximadamente 66 milhões de anos, o que significa que pertenceu a um animal que viveu durante o período Cretáceo, a mesma época em que os dinossauros dominavam a Terra. Mas a grande questão era: a que criatura pertencia esse ovo? Pesquisas detalhadas sugeriram que ele pode ter sido posto por um mosasauro, um réptil marinho gigantesco que atingia até 15 metros de comprimento. Esses predadores colossais eram os equivalentes pré-históricos dos tubarões brancos de hoje, dominando os oceanos do Cretáceo. A estrutura do ovo é diferente da dos ovos de dinossauros conhecidos. Sua casca fina e maleável se assemelha mais à dos ovos de algumas cobras e lagartos modernos, o que levou os cientistas a acreditarem que os mosassauros não davam a luz diretamente na água como antes se pensava. Em vez disso, as fêmeas provavelmente iam até praias ou ilhas para enterrar seus ovos, garantindo que os filhotes tivessem uma chance maior de sobrevivência. Essa descoberta não apenas revela novos detalhes sobre o comportamento reprodutivo desses répteis marinhos extintos, mas também confirma que, no passado, a Antártida tinha um clima muito mais quente e hospitaleiro, permitindo que esses gigantes navegassem por suas águas. Agora os cientistas acreditam que o continente congelado pode guardar ainda mais segredos pré-históricos enterrados sob suas camadas de gelo. Novas escavações podem revelar fósseis de criaturas até então desconhecidas, ajudando a preencher lacunas na história da vida na Terra. O que mais pode estar escondido sob o gelo antártico? Número 8. Os polinésios chegaram à Antártida antes dos europeus. A história tradicional afirma que o primeiro humano a avistar a Antártida foi o explorador russo Fabian Gottlieb von Bellingshausen, em 1820. No entanto, novas pesquisas indicam que os polinésios podem ter chegado ao continente quase 1000 anos antes dos europeus. Pesquisadores analisaram tradições orais polinésias e descobriram relatos surpreendentes. Segundo essas histórias, um chefe chamado Uite Rangiora liderou uma expedição marítima ao sul por volta do ano 650 d.C. Ele e sua tripulação teriam navegado além dos mares conhecidos, chegando a um local descrito como um oceano gelado repleto de icebergs. Durante séculos, esses relatos foram considerados apenas mitos, mas evidências recentes sugerem que podem ter base na realidade. Além das histórias transmitidas por gerações, há gravuras antigas polinésias que retratam paisagens cobertas de gelo, algo incomum para um povo originário de ilhas tropicais. Os polinésios eram mestres da navegação, capazes de percorrer vastas distâncias no Oceano Pacífico usando apenas as estrelas, as correntes oceânicas e o comportamento das aves para se orientar. Essa habilidade excepcional pode ter permitido que chegassem às águas antárticas muito antes de qualquer europeu.
Se essa teoria for confirmada, isso significaria que os polinésios foram os primeiros humanos a explorar os mares congelados da Antártida, o que reescreveria a história da exploração do continente. Além disso, reforçaria a incrível capacidade dos navegadores polinésios de viajar por distâncias enormes, desafiando os limites do que se pensava possível para civilizações antigas. Número 9. Lagos ocultos sob o gelo, um mundo perdido nas profundezas da Antártida. Sob a espessa camada de gelo da Antártida, escondem-se verdadeiros mistérios. Mais de 400 lagos subglaciais que permanecem isolados do mundo exterior há milhões de anos. Esses lagos, mantidos no estado líquido pelo calor geotérmico e pela pressão do gelo acima, podem conter formas de vida nunca antes vistas, preservadas desde tempos remotos. O mais famoso desses lagos é o Lago Vostok, um dos maiores já descobertos, com uma área comparável à do Lago Ontário, na América do Norte. Ele está enterrado sob 4 quilômetros de gelo e foi mantido intocado por pelo menos 15 milhões de anos. Acredita-se que esses lagos tenham se formado quando a Antártida era um ambiente muito mais quente e, com o passar das eras glaciais, ficaram presos sob camadas cada vez mais espessas de gelo. O que os torna ainda mais fascinantes é a possibilidade de que micro-organismos únicos possam estar vivendo ali, adaptados a condições extremas. Pesquisadores perfuraram o Lago Vostok em busca de vida microscópica e as amostras coletadas revelaram bactérias desconhecidas. Isso sugere que há organismos sobrevivendo ali sem luz solar e sem contato com a atmosfera terrestre há milhões de anos. Além de expandir nosso conhecimento sobre a biologia terrestre, o estudo desses lagos pode ter implicações cósmicas. Ambientes semelhantes podem existir em Europa, Lua de Júpiter, e Encélado, Lua de Saturno, onde lagos e oceanos subterrâneos podem abrigar formas de vida extraterrestre. A Antártida pode ser o melhor lugar da Terra para testar equipamentos e técnicas que um dia serão usados para explorar esses mundos distantes. Mas, enquanto isso, o continente congelado continua guardando seus próprios mistérios sob o gelo, esperando para serem descobertos. Número 10. O único crime já registrado no Polo Sul. A Antártida é um lugar de paz e ciência, governado por tratados internacionais que proíbem atividades militares e garantem a cooperação entre países. No entanto, em 2000, o continente gelado foi palco de um evento sombrio, o primeiro e único crime já registrado no Polo Sul. O caso envolveu o astrofísico australiano Rodney Marks, que trabalhava na estação do Polo Sul. Em um dia aparentemente normal, ele começou a passar mal e, em poucas horas, seu quadro piorou drasticamente. Pouco tempo depois, ele faleceu, aos 32 anos de idade. Inicialmente, a causa da morte foi um mistério. Porém, a autópsia revelou que Marks possuía níveis letais de metanol em seu organismo, uma substância altamente tóxica. Mas como ele ingeriu essa substância? O caso se tornou uma investigação criminal, a primeira da história da Antártida. Como o continente não pertence a nenhum país, o inquérito ficou sob jurisdição australiana, com apoio da Nova Zelândia. No entanto, as condições extremas da Antártida dificultaram as investigações. O isolamento da estação, o número reduzido de testemunhas e a falta de evidências concretas impediram que os investigadores chegassem a uma conclusão definitiva. Em 2007, após anos de tentativas, o caso foi encerrado sem solução. Até hoje ninguém sabe se Marks foi envenenado, se ingeriu metanol por engano ou se houve outra explicação para sua morte. O mistério permanece enterrado sob o gelo como um dos muitos segredos ocultos da Antártida. Número 11. O bolo de frutas de 100 anos. Uma cápsula do tempo comestível. Em 2017, um achado inusitado surpreendeu cientistas na Antártida. Um bolo de frutas intacto, deixado para trás há mais de 100 anos por exploradores britânicos. O bolo fazia parte das provisões da Expedição Terra Nova, liderada por Robert Falcon Scott no início do século XX. Ele foi encontrado dentro de um abrigo em Cabo Adare, um dos lugares mais remotos e congelados da Antártida. Apesar de estar abandonado há um século, o bolo ainda parecia perfeitamente preservado, mantendo sua forma e até seu aroma. Isso demonstra a incrível capacidade da Antártida de conservar alimentos e objetos históricos, funcionando como um verdadeiro congelador natural.
Hoje, essa relíquia está em exibição no Museu de Canterbury, na Nova Zelândia, como um símbolo das primeiras explorações humanas ao continente congelado. Número 12. O misterioso buraco gigante no gelo. Em 2017, cientistas observaram algo inusitado na Antártida, um enorme buraco na camada de gelo marinho. Conhecido como Polínia de Maud Rise, esse fenômeno ocorreu pela última vez 40 anos antes, nos anos 1970. Esse buraco tinha uma área equivalente ao estado de Maryland, nos Estados Unidos, e era um dos maiores já registrados. Mas como ele se formou? Políneas são buracos naturais no gelo oceânico causados pela circulação de águas quentes do fundo do mar. No entanto, a reabertura repentina dessa polínea após décadas de inatividade intrigou os cientistas. Algumas teorias sugerem que as mudanças climáticas podem estar alterando os ciclos naturais do Oceano Antártico. Outros pesquisadores apontam que fatores atmosféricos e correntes marinhas podem ter desempenhado um papel crucial. Independentemente da causa, esse fenômeno tem grande impacto nos ecossistemas marinhos. A abertura permite a entrada de luz solar na água, impulsionando o crescimento de fitoplâncton, que serve de base para a cadeia alimentar antártica. Com mais estudos, os cientistas esperam compreender melhor o papel dessas formações no clima global e nos oceanos. Número 13. A gigantesca colônia de peixes-gelo. Em 2021, pesquisadores descobriram algo impressionante no Mar de Weddell. Uma imensa colônia de peixes-gelo, uma das maiores agregações de animais já registradas na Terra. Esses peixes são únicos, pois não possuem hemoglobina no sangue, o que faz com que tenham um sangue transparente e altamente adaptado ao frio extremo. A equipe de cientistas, ao mapear o fundo do oceano com robôs submarinos, encontrou uma vasta área coberta por milhares de ninhos, cada um contendo até 2.500 ovos. Ao todo, os pesquisadores identificaram mais de 60 milhões de ninhos ativos, cobrindo uma área equivalente à ilha de Malta. Essa descoberta revelou um novo e crucial ecossistema, onde os filhotes de peixes servem de alimento para focas e outras espécies da região. O fato de essa colônia gigantesca ter permanecido desconhecida até agora mostra o quanto ainda há para ser descoberto no oceano profundo. Os cientistas acreditam que esse ambiente único pode ser um indicador sensível das mudanças climáticas, já que os peixes-gelo são altamente dependentes da temperatura da água para sua reprodução. Essa descoberta reforça a importância de proteger esses ecossistemas antárticos e continuar explorando os mistérios escondidos sob o gelo. Número 14. A Fossa Factorian, a maior profundidade da Antártida. Os oceanos da Antártida continuam revelando segredos surpreendentes. Em 2019, pesquisadores descobriram a Fossa Factorian, o ponto mais profundo já registrado no Oceano Antártico. Essa fenda abissal, situada na Fossa Sandwich do Sul, atinge incríveis 7.433 metros de profundidade. Para mapear esse ambiente extremo, os cientistas utilizaram o submarino robótico Limiting Factor, um dos poucos veículos capazes de suportar as pressões esmagadoras das profundezas oceânicas. A missão envolveu mais de 1.200 escaneamentos de sonar, criando o primeiro mapa detalhado do fundo do mar dessa região. A descoberta da Fossa Factorian não apenas amplia nosso conhecimento sobre a topografia do oceano, mas também destaca o quanto ainda há para ser explorado. Mesmo após décadas de pesquisa, mais de 80% do fundo do mar do planeta permanece desconhecido. Com o avanço de projetos como o Seabed 2030, que visa mapear todo o fundo oceânico da Terra na próxima década, os cientistas esperam revelar ainda mais mistérios ocultos sob as águas geladas da Antártida. Número 15. O surpreendente florescimento do fitoplâncton. Apesar de sua reputação como um deserto congelado, a Antártida abriga uma vida microscópica vibrante. O fitoplâncton, base da cadeia alimentar marinha, está prosperando nas águas costeiras do continente, desafiando antigas suposições científicas. Por muitos anos, acreditou-se que o gelo perene bloqueava a luz solar, impedindo o crescimento do fitoplâncton. No entanto, novas tecnologias, como satélites avançados e robôs subaquáticos, revelaram que o gelo contém inúmeras rachaduras e fendas que permitem a passagem da luz. Isso cria verdadeiros prados submarinos, onde essas microalgas florescem. Essas colônias microscópicas sustentam krill, peixes, pinguins, baleias e focas, desempenhando um papel essencial na ecologia da Antártida. Além disso, o fitoplâncton absorve grandes quantidades de dióxido de carbono da atmosfera, ajudando a regular o clima global.
O estudo dessas algas no ambiente extremo da Antártida também pode fornecer insights sobre como a vida pode existir em outros planetas, especialmente em luas congeladas como Europa, de Júpiter ou Encélado de Saturno. Número 16. O setor proibido da Antártida. No coração da Antártida, existe uma área envolta em mistério, o chamado setor proibido. Sob o Tratado da Antártida, que regula a exploração do continente, algumas regiões são restritas ao público, e essa área específica levanta mais perguntas do que respostas. A explicação oficial é que o setor abriga habitats sensíveis da fauna antártica, especialmente locais de reprodução dos pinguins imperadores. No entanto, teorias conspiratórias sugerem algo muito mais enigmático. Muitos acreditam que o governo esconde bases secretas na área, onde realiza pesquisas ultra-sigilosas, possivelmente envolvendo tecnologia alienígena ou restos de civilizações antigas enterradas sob o gelo. Outros teóricos apontam para explorações subterrâneas, em busca de minerais raros ou artefatos desconhecidos. Autoridades negam veementemente essas alegações, mas a falta de transparência e o isolamento extremo do setor só aumentam as especulações. Por enquanto, os mistérios do setor proibido permanecem selados sob a vasta camada de gelo, esperando para serem desvendados. Hora do tópico curioso. Uma descoberta arqueológica surpreendente na Antártida tem causado alvoroço no mundo todo. Pesquisadores encontraram vestígios de uma enorme cidade soterrada sob camadas de gelo, contendo estruturas imponentes que lembram as antigas pirâmides do Egito. Esse achado pode reescrever a história da civilização humana, sugerindo que sociedades avançadas existiram na Antártida há milhares de anos, muito antes do que se imaginava. As ruínas parecem ter sido construídas com uma engenharia sofisticada, utilizando blocos de pedra gigantescos, semelhantes aos usados nas pirâmides egípcias. Mas como uma civilização poderia ter prosperado em um dos lugares mais inóspitos do planeta? A resposta pode estar nas mudanças climáticas do passado. Há milhões de anos, a Antártida era uma região temperada, coberta por florestas e rios, condições ideais para o desenvolvimento de uma sociedade avançada. Essa descoberta pode ser a chave para revelar mistérios sobre as origens da humanidade e até levantar novas questões sobre possíveis influências extraterrestres. Será que essa cidade antiga esconde mais segredos sob o gelo? Número 17. Meteoritos preservados no gelo. A Antártida é o melhor lugar do mundo para encontrar meteoritos, pois seu ambiente seco e frio preserva essas relíquias cósmicas por milhares de anos. O continente abriga a maior concentração de meteoritos já descoberta, incluindo fragmentos de Marte e do cinturão de asteroides. Uma das descobertas mais famosas foi o Allan Hills, 8401, encontrado em 1984. Esse pequeno meteorito intrigou cientistas porque continha estruturas microscópicas e compostos orgânicos que alguns acreditam serem evidências de vida antiga em Marte. Outro achado impressionante foi o meteorito Fukang, descoberto em 2000. Esse fragmento vindo do espaço apresenta cristais dourados de olivina incrustados na rocha, tornando-se um dos meteoritos mais belos e valiosos já encontrados. Estudar meteoritos antárticos nos ajuda a entender a história do sistema solar, a formação de planetas e até a possibilidade de vida extraterrestre. Com o derretimento gradual do gelo, novas descobertas podem estar a caminho, quem sabe até evidências concretas de vida além da Terra. A Antártida continua a nos surpreender com suas paisagens geladas e segredos enterrados sob o gelo, de túneis subterrâneos colossais a fósseis de criaturas pré-históricas, de meteoritos vindos do espaço a possíveis civilizações antigas. Esse continente permanece como um dos lugares mais enigmáticos do planeta. Com o avanço da tecnologia e novas expedições científicas, quem sabe quais outros mistérios serão revelados no futuro? Será que encontraremos novas formas de vida, mais evidências de civilizações perdidas ou até mesmo artefatos extraterrestres? Agora queremos saber sua opinião. Qual dessas descobertas mais te impressionou? Você acredita que ainda há segredos guardados sob o gelo? Deixe seu comentário abaixo. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!